Oi meninas, dando continuidade aqui em nossa sequência de recomendações propostas pelo apóstolo Paulo para uma feminilidade bíblica. Hoje quero pensar com vocês o que está no versículo 4 do capítulo 2 no livro de Tito, ou na carta do apóstolo Paulo a Tito. Antes de pensarmos no que está no verso 4, gostaria só de relembrar o que vimos no versículo 1 e no versículo 3. E vimos que o apóstolo Paulo chama a atenção para a importância da sã doutrina. Sã, aquilo que nos remete à ideia de algo que seja saudável, puro, algo que seja bom. E ele faz essa recomendação porque naquela época haviam falsos mestres ensinando de forma contaminada pela cultura. Eles estavam oferecendo um ensinamento bíblico altamente influenciado, contaminado pela cultura, com a intenção de atrair mais seguidores. Depois, no verso 3, lemos que o apóstolo Paulo agora estava propondo para que as mulheres mais velhas ou mais experientes tivessem em sua maneira de viver uma reverência ao Senhor, uma reverência em todo tempo, em qualquer lugar, esse senso de que Deus se faz presente. Então tudo aquilo que eu penso, que eu decido, que eu faço, precisa ter esse senso, como eu posso honrar, respeitar o Senhor com tudo isso. Depois vimos que o apóstolo Paulo propõe, recomenda para que as mulheres não fossem caluniadoras. Depois vimos que ele recomenda que as mulheres não fossem escravizadas ao muito vinho. E por fim, vemos que ele recomenda que as mulheres fossem mestras do bem, as mulheres mais velhas ou mais experientes. Agora, no versículo 4, ele vai fazer um outro tipo de recomendação. Mas antes, como ele estava propondo tudo aquilo às mulheres mais velhas ou mais experientes, agora no versículo 2, ele está dizendo por que ele estava propondo tudo aquilo às mulheres mais experientes, para que elas pudessem ensinar as mais jovens, ensinar as recém-casadas. Então, ou seja, ele estava dizendo: olha, mulheres, vocês mais experientes, primeiro vocês se tornem padrão, exemplo, referência, modelo, e depois vocês ensinem. Percebemos que nesse, digamos, um programa de feminilidade proposto pelo apóstolo Paulo, é um programa altamente contracultural, vai contra a cultura. Então, o que Paulo está ensinando aqui às mulheres é totalmente diferente do que aquilo que é ensinado, por exemplo, nas universidades, ensinado nos programas de TV, ensinado nos conteúdos de internet. Então, é um programa, uma proposta contracultural. E agora, no verso 4, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos filhos. Então aqui é uma proposta de afeto, de amor pela família. E o apóstolo Paulo faz isso porque ele entende que a família, marido, casamento, filhos, ambiente familiar, isso tudo é prioridade de Deus. Isso tudo, aos olhos de Deus, é algo muito importante, de grande valor. Então, ele faz essa recomendação, que as mais velhas se tornem referência para que elas ensinem as mais novas ou as recém-casadas. Vejam, o apóstolo Paulo estava preocupado em combater aqueles ensinos falsos, contaminados pela cultura. E não é diferente nos dias de hoje. Nós temos uma forte influência do feminismo, e essa influência, ela é totalmente contra ao padrão bíblico, uma vez que o feminismo sugere que a mulher deve rejeitar casamento, deve rejeitar filhos, deve rejeitar marido. E
o feminismo vai muito além. O feminismo propõe que as mulheres lutem pelo direito de matar os filhos ainda no ventre, sem que tenham que pagar alguma penalidade por isso. Então, nós estamos na contramão da cultura. Uma vez que decidimos que a Bíblia é sim a nossa única regra de fé e prática, nós estamos na contramão. Então, o apóstolo Paulo faz essas recomendações, e é interessante, pensem comigo, quando a gente pensa em discipular uma outra mulher, uma jovem, uma solteira, que talvez esteja no início de sua carreira, uma recém-convertida, o que a gente logo pensa que seja primordial ensinar essa jovem convertida? A gente pensa que seja primordial, de extrema importância, ensinar a orar, ensinar a ler a Bíblia, ensinar a testemunhar da salvação. Sim, tudo isso é muito importante e deve ser ensinado. Mas nesse programa contracultural proposto pelo apóstolo Paulo, ele não menciona isso. Isso fica como que secundário. E assim, ressalto, ensinar a orar, ler a Bíblia, testemunhar da salvação é extremamente importante na vida de qualquer cristão. Mas aqui eu te chamo a atenção para essa proposta do apóstolo Paulo. Certamente o apóstolo Paulo estava considerando que a sociedade não iria ensinar a importância da família, os papéis na família. Certamente nos dias atuais a gente não percebe essa atenção dada às famílias. Certamente nos dias atuais, com esse bombardeio de mentiras, influências do feminismo, de tantas ideologias contra a família, se faz muito necessário voltarmos para as Escrituras, voltarmos para esse padrão contracultural proposto pelo apóstolo Paulo. Talvez o apóstolo Paulo estivesse pensando assim, que por mais que uma mulher frequente a igreja e ouça tantas pregações, ela talvez não terá tanto acesso a esse tipo de ensino direcionado a essas características para que a mulher se torne um padrão de feminilidade bíblico voltado para essas questões. Então, ele coloca a importância das mulheres mais velhas ensinarem as mais jovens. Talvez o apóstolo Paulo estivesse dizendo que, olha, essas características precisam ser aprendidas, ensinadas e aprendidas das mais velhas para as mais novas. E por que o apóstolo Paulo expressa com tanto zelo para essa questão da família, marido, casamento, filhos, ambiente familiar? O apóstolo Paulo, em todas as suas recomendações, ele está, na verdade, chamando a atenção para o mais nobre de todos os relacionamentos, que é o relacionamento de Cristo, sua noiva, a igreja. O apóstolo Paulo está tentando chamar a atenção para essa compreensão de que o casamento, de que a família, de que o relacionamento entre marido e esposa, a questão dos filhos, isso tudo aponta para a pessoa de Deus, aponta para os planos de Deus. Então veja, através da família e do casamento nós temos símbolos, nós temos linguagem que nos ajudam na compreensão de conceitos daquilo que encontramos no próprio Deus e seus planos. Vejam, na família nós encontramos conceitos de união, de fidelidade, família e casamento, de união, de fidelidade, conceito de aliança, de amor. Então, assim, são símbolos e linguagens presentes na família e no casamento que se voltam para Deus, que se voltam para o mais importante de todos os relacionamentos, Cristo e sua noiva, a igreja. Veja, poderíamos falar durante muito tempo a respeito desse assunto,
mas o vídeo ficaria muito longo. Para encerrar, eu gostaria de compartilhar com vocês esse versículo que está em Tito 1:11 e diz: é necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Tito 1:11. A cultura tem influenciado naquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que Deus espera que nós aprendamos e pratiquemos. Satanás veio para roubar, matar e destruir, e ele tem aplicado muito bem o seu plano. Satanás tem destruído muitas famílias, tem colocado mentiras na mente de tantas mulheres. É claro, queridas, que existirá mulher que talvez não passará pelo casamento, ou mesmo passando pelo casamento não será mãe, com certeza. Muitas mulheres permanecerão solteiras. Deus deu o dom para que muitas mulheres fiquem solteiras, mas ainda assim é necessário que elas compreendam essa relação do mais nobre de todos os relacionamentos, para que não só ela tenha essa compreensão, mas que ela possa ensinar às outras mulheres. É tempo de voltarmos para o puro Evangelho, o ensinamento precioso das Escrituras, e não permitir que a cultura, que essas ideologias malucas afetem os ensinamentos da sã doutrina, do Evangelho, da Palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.